Se você não sabe o que é taxa livre de risco, senta e assiste esse vídeo, porque provavelmente você pode estar perdendo muito dinheiro com seus investimentos e não faz nem ideia. Eu vou trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista aqui do canal. A gente começar o assunto do vídeo, investidor de topo já sabe, deixa aquele likezinho maroto na confiança, vai vir conteúdo porrada daqui pra frente. Se você não é investidor de topo, já sabe, né? Guarda lá e guarda sua inscrição pra quando você aprender uma coisa nova. Eu falei, cara, esse vídeo realmente valeu a pena, porque a gente sempre fala aqui, né? Like mal dado alimenta algoritmo ruim, então não vai dando teu like que é do custo não, né? Então sem mais delongas, bora trocar uma ideia sobre isso. Então, de forma objetiva, como é que eu sei se meu investimento ele vale a pena ou não? A gente tem que parar para um termo chamado taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? Vamos para a parte conceitual do que é taxa livre de risco ou risk-free rate. Taxa livre de risco é o rendimento teórico de um investimento que não apresenta risco de crédito nem risco de mercado. Ou seja, é o mínimo aceitável de um retorno que um investidor espera ao aplicar o seu dinheiro, considerando que ele não quer correr risco algum. Resumindo, qualquer investimento que você faça, seja no mercado financeiro, seja na economia real, tem que render a taxa livre de risco. Porque se ele não render esse mínimo necessário, é melhor colocar nessa aplicação, porque essa aplicação é a mais segura do país. E aí, se você já investiu, você já deve saber qual é a aplicação mais segura que a gente tem no país. Se chama Tesouro Selic. Então, se você faz um investimento e ele não rende pelo menos a taxa Selic, você tem que rever bastante seus conceitos e no que você está aplicando, porque alguma coisa está muito errada. E atualmente a taxa Selic está pagando 14,75 ao ano. Isso nos dias de hoje. Aí você pode estar chegando nesse momento do vídeo e falar, tá bom, então o Pedro me explicou o que é a taxa livre de risco, meu rendimento tem que ser no mínimo 14,75, que é a Selic. Se eu tenho uma coisa que renda menos que isso, não vale a pena, então qualquer coisa que eu invista é mais arriscada automaticamente, então qualquer aplicação que eu faça tem que me render mais do que isso. Já posso fechar o vídeo, já posso sair porque eu já entendi, correto? Não, o negócio não é tão fácil assim, porque você tem que levar em consideração que a taxa Selic ela muda a cada 45 dias. Então se ela muda a cada 45 dias, não tem como você fazer uma projeção simplesmente achando 14,75 e tá bom, vou carregar isso aqui pro resto da minha vida, porque a cada 45 dias a taxa Selic pode subir, cair ou permanecer como está. Então, para isso, você precisa entender uma projeção futura, tanto desse ano quanto do próximo ano e até mesmo de 2027, para você ver se faz sentido ou não o que você está investindo está te rendendo. Porque caso não, aí você tem que rever sua estratégia de investimento de fato. E aí, se você já entendeu até aqui que só vale investir em alguma coisa mais arriscada quando o retorno compensa aquele risco, deixa aquele like, né? Então, com certeza que esse é um conceito que você já aprendeu. Não é investidor topo? Vai, deixa o like, se inscreve no canal. É um segundinho, não vai custar nada. E aí fica a grande pergunta, como é que eu sei o que o mercado espera da Selic para o final de 2025, 2026 e 2027? Para isso, a gente tem o famoso boletim Focus, tá? Ele sai toda segunda-feira no site do Banco Central, que traz as expectativas do retorno quanto às projeções de inflação, câmbio, Selic e PIB. Pedro, como é que eu faço para achar esse boletim Focus? Basta você vir aqui no Google e digitar, ó, boletim Focus. Digitando o boletim Focus, você vem aqui ao Focus Relatório de Mercado. E aí que você tem que no dia 19/5 foi o último boletim Focus que a gente teve. Aí você clica exatamente aqui e aí ele já abre pra gente, ó, o nosso boletim Focus. Então perceba que aqui a gente tem as projeções de mercado para 25, 26, 27 e até 2028. E aí você pode se perguntar, Pedro, como é que eu faço essa análise e como é que eu entendo? Então vamos lá entender um pouquinho do que é o boletim Focus e como funciona. Então vamos lá. Então aqui eu tenho as 4 variações, PIB, câmbio, Selic e inflação. Tenho os anos aqui, ó, 25, 26, 27, 28. E hoje é a expectativa, ó, de hoje quanto a esses indicadores. Então hoje o mercado espera que a inflação termine o ano 2025 a 5,50 e próximo ano que termine a inflação a 4,50. Então note que a gente espera que esse ano a inflação termine acima da meta. A meta, lembrando que do Brasil, é 3%, com 1,5% de margem para cima, 1,5% de margem de tolerância para baixo. Então, de 1,5% até 4,5%. Espera-se que o PIB tenha um crescimento de 2,02%, o câmbio termina a 5,82, o famoso dólar, e a Selic aqui, ó, terminal para o ano 2025 é 14,75. Então, dado que a economia permaneça desse jeito, que nada se altere, os agentes de mercado esperam que a Selic termine a 14,75. Então, note que até o final do ano, o rendimento, a aplicação que você faz, teria que render por ano 14,75. Lembre que a gente está no Brasil, né? E aqui é a cada segunda-feira, isso aqui pode mudar. Pedro, como é que eu sei? Porque simplesmente vocês param para ver, vou até mudar aqui a cor, vou pegar um rosa, que há uma semana atrás a gente tinha uma expectativa de inflação a 5,51, de dólar a 5,85 e de Selic a 14,75. Mas se a gente olhar um mês atrás, a projeção da inflação era 5,57, do câmbio era 5,90 e da Selic terminal do ano era 15. Então note que de 4 semanas para cá a gente já
teve uma expectativa de redução na Selic em 0,25. Então, é muito importante que você sempre esteja olhando as expectativas do mercado para alinhar exatamente com as suas aplicações. Então, note que se hoje em dia você faz uma aplicação que não te rende pelo menos 14,75 ao ano, não faz sentido, porque é muito melhor eu colocar o meu dinheiro no Tesouro Selic, que vai me pagar exatamente isso e eu não corro risco nenhum. Já para 2026, eu espero ali, 14,5 de Selic. E para 2027, 10,5 de Selic e 4 de inflação, tá? O grande ponto que a gente fica aqui é que a gente está falando de Brasil e, como eu disse, no Brasil até o passado é incerto. Então essas projeções, principalmente as mais longas, quanto mais você vai projetando algo para o futuro no Brasil, mais difícil é de você acertar, né? Então assim, para 2025 já se olha assim, é difícil eu projetar o que vai acontecer no Brasil até o final do ano, né? Quem dirá para você projetar 2026, 2027 e 2028, né? Quem dirá? Isso aqui é Brasil mais uma vez. Então assim, é muito importante ficar de olho quanto a isso, é muito importante de fato ali entender o que está acontecendo, entender as expectativas do mercado quanto os agentes. Então, se você tem um CDB no seu banco, e principalmente os bancões, né, Caixa, Banco do Brasil, Santander, quando você tem investimentos geralmente em bancão, você tem um CDB, via de regra, não vai te pagar nem o que a taxa Selic te paga. Então tem um risco maior, por exemplo, porque você está investindo em algo mais arriscado, emprestar para o banco é mais arriscado do que emprestar para o governo, e você vai estar recebendo menos. Então totalmente não tem lógica. E aí quando a gente para ver uma ação, a gente calcula o retorno de uma ação como? Basicamente eu vou simplificar, a gente tem uma fórmula para isso, que é a fórmula do CAPM, basicamente, mas que eu vou deixar para assunto de outro vídeo. Mas de uma forma bem simples para vocês entenderem, é basicamente o que eu espero de retorno de uma ação. É a taxa livre de risco, que é a Selic, mais um prêmio de mercado. Pedro, o que seria esse prêmio de mercado? É o prêmio que eu preciso receber por estar investindo em uma coisa mais arriscada. Então, quando eu compro uma ação, estou me tornando sócio de uma empresa. Se eu me torno sócio de uma empresa, estou investindo naquele negócio. Aquele negócio, ele emprega pessoas, ele tem maquinário, ele bota a economia real para funcionar. Então, eu preciso ter um prêmio por isso. Porque se eu não fosse ter um prêmio, já sabe, investe Tesouro Selic. E o retorno de uma ação, como é que você calcula? Mais uma vez, em termos super fáceis para qualquer pessoa entender. Sempre a taxa Selic junto com o prêmio de mercado, tá? O retorno de mercado. Então, eu tenho que ter um retorno maior do que 14,75 para valer a pena. Porque, cara, para eu ter 15,5% de retorno no ativo no ano de bolsa, não vejo tanto sentido. Porque eu posso comprar Tesouro Selic, que está me pagando quase a mesma coisa e tem ali uma relação de risco-retorno muito melhor. Então isso aqui você tem que levar em conta nos seus investimentos. E aí você tem que entender que quanto maior o risco, e risco não é perder dinheiro, risco quer dizer imprevisibilidade, quanto mais incerto é onde você está aplicando, maior tem que ser o retorno. Então para você entender, se você pega o Tesouro Selic, que é a taxa livre de risco do mercado, né? Então menos que isso não faz sentido eu investir em nada. Aí eu aloco aqui no CDB. Um CDB é mais arriscado? Sim, um CDB é mais arriscado que emprestar dinheiro para o governo. Então, se eu compro um CDB e travo para o final de 2025, eu minimamente espero que ele me pague mais de 14,75. Porque para me pagar 14,75, eu invisto no Tesouro Selic. Até porque tem liquidez diária. Eu vou travar meu dinheiro até o fim do ano para receber a mesma coisa do Tesouro, que é a coisa mais segura do país, e tem liquidez diária, não tem nexo. Então, se eu investir uma coisa até o final desse ano, um banco, um CDB, eu preciso, tá, de fato, ter um retorno ali maior do que 14,75 nos valores de hoje. E aí você pega outra aplicação, imagine uma ação. Uma ação é mais arriscada do que emprestar para o Tesouro e mais arriscado do que emprestar para um CDB. Então eu preciso exigir um prêmio ainda maior do que o CDB. Por quê? Porque eu estou assumindo um risco maior. Eu tenho uma incerteza maior, uma imprevisibilidade maior quanto às ações. Dessa forma, o que acontece é que você tem que sempre ponderar o que a gente chama aqui de relação risco-retorno. Entende que se você aplica em algo que é mais arriscado, você precisa ter um prêmio maior. Se você não tem esse prêmio maior, não compensa. A pergunta que você tem que realizar qualquer investimento que eu faço é: essa aplicação está compensando a taxa livre de risco? Essa aplicação compensa o risco da minha aplicação? Porque o grande ponto-chave, o grande ponto de inflexão para você entender isso é que qualquer aplicação que você faça, você compare com o Tesouro Selic. Então imagina que eu vou realizar um investimento e até o final do ano esse investimento vai me pagar 18% ao ano. É muito ou é pouco? Puto, não sei. Como é que eu vou ter essa base de comparação? Tesouro Selic. Então, se o Selic está 14,7 e eu vou ter um investimento de 18, me parece um retorno bem razoável, tá? Me parece uma coisa muito boa. Aí eu preciso entender o risco. O risco daquele investimento compensa? Você olha e diz, cara, eu estou investindo no CDB, é mais arriscado do que investir no Tesouro, tá me pagando mais e vence até o final do ano. Tá, 18% para 14,7%? Sim, compensa. Isso se for um bom emissor, né? Não vem com o negócio de banco master aqui dizendo que é um bom emissor, tá? Então, qualquer aplicação que você faça, independente do que seja, você sempre tem que colocar
compensa eu investir nisso aqui se eu comparar com a taxa livre de risco, se eu comparar com o Tesouro Selic? Porque aí você vai ter a certeza de que sim, aquela sua aplicação faz sentido ou não, aquela aplicação não tem nexo nenhum. E aí, 3 perguntas chaves que você precisa fazer como investidor. Essa aplicação rende mais do que o Tesouro Selic? Essa é a primeira. A segunda, se sim, esse retorno maior que tem justifica o risco que eu estou tomando, ou eu estou tendo um retorno maior, mas o risco é muito maior também, talvez não compense. Porque lembre, sempre que eu exijo um retorno maior, o risco é maior também. E vão ter riscos ali que não valem a pena ser assumidos, porque é algo muito arriscado, porque um banco master da vida vai pagar mais? Vai. Vale correr o risco? Ao meu ver, não vale. Então tem riscos que de fato mesmo, por mais que pague mais, é melhor que eu nem assuma, porque a chance de eu não reaver o dinheiro é alta. Então tem riscos que é melhor você ficar de fora mesmo, porque não vale a pena. E o terceiro, o prazo e a liquidez serve para a minha vida real? O prazo que eu vou deixar aquele dinheiro alocado, a liquidez que eu vou reaver aquele dinheiro, está de acordo com o que eu busco para a minha vida, dos meus objetivos? É o que eu quero? É o que você quer? Beleza, perfeito, faz sentido. Não é o que você quer? Aí talvez seja na hora de você rever os seus conceitos mais uma vez, entender que aquela aplicação não é para você e perguntar o que você busca, perguntar o que você quer. É assim que você tem que fazer com qualquer aplicação. A primeira pergunta que você faz na hora de realizar qualquer aplicação é: o que eu quero? É uma reserva de emergência? É um investimento por longo prazo? É um dinheiro que eu vou deixar investido para viajar para Disney no próximo ano? A primeira pergunta para realizar qualquer aplicação é essa: é o que eu busco com esse investimento? Depois que eu respondo essa pergunta, aí eu vou selecionar já o primeiro filtro. Eu vou filtrar quais aplicações servem para mim. Então, quero reserva de emergência. É sensato deixar meu dinheiro travado por um ano? Não, não faz sentido. Então, tudo que vai vencer daqui a um ano, que vai vencer daqui a 5 meses, 4 meses, não faz sentido. Porque o que encaixa em reserva de emergência é tudo que tem liquidez diária. Então, o que não é de liquidez diária, tá fora, não entra. Então você começa se perguntando: o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Depois que você se pergunta isso, você vem: esse investimento aqui compensa? Como é que eu vou ver se compensa? Olhando a taxa livre de risco. Me paga mais do que a Selic? Porque eu tenho um risco maior, porque qualquer coisa que investir mais do que no tesouro tem um risco maior. Diz, compensa. Então, beleza, você já começa a fazer mais um filtro. É de um bom emissor? É uma boa ação, por exemplo? É um bom banco que está emitindo? É uma boa aplicação? É um banco seguro e tal. Beleza. A liquidez está dentro do que eu espero? Também está. Então, ok, você tem uma boa aplicação. Caso essas perguntas sejam respondidas de forma negativa, você já vai eliminando, você já vai tirando ali do seu bloco de nota o que faz sentido para você. E se você parar para pensar, esse processo de exclusão te ajuda muito. E quando a gente fala de investimentos, existe uma gama de aplicações. E aí é muita coisa, você muitas vezes fica perdido, é muita letra, é fundo imobiliário, é CDB, é LCI, LCA, é estoques, é ações, é REITs, cara, é muita coisa. Mas nem tudo serve para todo mundo. E quando você começa a fazer esses filtros, você começa a eliminar o que você não quer. E pelo processo de exclusão, o que vai sobrar é exatamente o que vai fazer sentido para você. É como eu disse: quero fazer uma reserva de emergência. Aí você já vai. Investir em renda variável no exterior dá certo? Não. Então eu já sei que ETF no exterior não vale a pena. Eu sei que estoque não vale a pena, REIT não vale a pena. Fundo imobiliário serve para reserva de emergência? Não. CDB com vencimento longo serve para reserva de emergência? Não. LCA e LCI com vencimento de 2, 3, 5, 10 meses. Serve para reserva? Não serve. CRI, CRA, debêntures serve? Não serve. Tesouro IPCA e pré-fixado? Não serve também. Note que daquela gama de aplicações que a gente tinha, eu já restringi um bocado. Então me sobra pouca coisa. E dos que sobram, eu começo. Um CDB liquidez diária do Santander serve? Ele serve. Tá bom. Compensa a taxa livre de risco? A CDB paga 85%. Não compensa. É mais arriscado e pagando menos? Tá fora. Então eu já elimino. Note que vai sobrar pouquinha coisa no final, que é o que você vai querer. Pelo processo de exclusão, fica muito mais fácil você analisar seus investimentos. Então, antes de você fazer qualquer aplicação, pergunte o que você quer e se aquele retorno ali, ele compensa a taxa livre de risco. E aí, se você quiser aprender a evitar todos esses erros e toda a metodologia necessária para multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, tendo renda passiva e de moeda forte na sua carteira, eu vou deixar o link do IZT aqui na descrição, porque você vai ter acesso a todo o conteúdo como esse que está aparecendo aqui na tela, análise de empresas, renda fixa, renda variável, seja no Brasil, seja no exterior, como você ali compra cripto, como você faz sua custódia de cripto, como você analisa os melhores ativos para que você tenha uma carteira vencedora no longo prazo. Vai no link da descrição para você garantir o seu acesso ao IZT. É isso para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado até aqui. Se é um investidor de topo, já deixou seu like lá no começo, muito obrigado. Se é um investidor de topo, aprendeu uma coisa nova que eu tenho certeza, deixa o like, deixa a sua inscrição, que é muito importante, porque o conteúdo sabe que foi bom. E aí, like bem dado alimenta algoritmo bom, hein? Então, é exatamente isso. Vejo você no próximo vídeo e é só o começo.